Queridos amados, eu quero começar hoje uma série de mensagens. Serão 4 mensagens. Hoje, domingo que vem não, que é Dia das Mães, eu tenho uma mensagem especial para o Dia das Mães. Depois a gente continua dia 15, 22 e 29 de maio. Então, durante o mês de maio, nós vamos estar pregando uma série de mensagens que vão tratar de um só assunto, mas que vão ser repartidas em 4 partes para que a gente possa entender. O assunto é grande, é extenso, é longo, então nós vamos ter que dividi-la em 4 partes. E a primeira parte que nós vamos pregar hoje, nós vamos falar, na verdade, não é a primeira parte, nós vamos falar hoje um pouco sobre declarando a palavra, confessando a palavra, profetizando a palavra. Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto durante o mês de maio, falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Coisa que a gente já fala pouco aqui nessa igreja, mas vamos continuar falando bastante, para não perder o costume, não é verdade? Então prepara seu coração aí, deixa sua Bíblia aberta, porque você vai ver muita palavra, você vai ver muito versículo. Eu vou citar rapidamente, mas se você quiser gravar, guardar, marcar, para você ler em casa depois com calma, você continua, tá bem? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre declarando a palavra. E a primeira mensagem, ela diz o seguinte: chamando à existência as coisas que não existem. Chamando à existência as coisas que não existem. Tá bem? Então, nós vamos depois falar um pouco sobre curados pela palavra, tá? Curando corpo, alma e espírito pela palavra. Vamos ter uma outra mensagem que vai ser libertos pela palavra. Vamos falar um pouco sobre batalha espiritual para o nosso coração. E a última mensagem é prósperos pela palavra, vivendo a prosperidade bíblica. Então não perca essa série de mensagens que vão acontecer nos próximos 5 domingos, porém vamos pular o Dia das Mães para poder celebrar com as mamães aí e honrar essas mulheres tão maravilhosas que fazem parte da nossa vida, não é verdade? A Bíblia diz que Deus criou o homem primeiro e a mulher depois. Vocês sabem por quê ou não? Não? Eu vou explicar. Porque sempre o rascunho vem primeiro do que a obra pronta e preparada. Então, criou o rascunho, ele olhou e falou assim, dá para melhorar. E aí criou essas mulheres maravilhosas, lindas, para enfeitar a nossa vida. Pegou esse vaso feio, o vaso era muito feio, falou, vou botar uma flor bonita no vaso, e o vaso vai ficar mais arrumado. Não é? E assim Deus tem feito com cada um de nós. Então nós vamos celebrar domingo que vem o dia das nossas mamães. Amém? O intuito dessa série... Sai dele. Eu não te chamei. O intuito dessa série de mensagens, tá, é preparar você e ensinar você, colocar no seu coração. Muita coisa, a gente fala que vai ensinar, às vezes é prepotência da gente. Você já conhece às vezes, mas às vezes você não está pondo em prática, você não está usando aquilo que já conhece e já sabe. Então, eu vou trazer à sua memória algumas coisas e outras a gente vai aprender junto e ensinar, que vão ajudar você a usar a palavra de Deus para transformar as situações que estão ao seu redor. Você vai aprender a usar a palavra de Deus para mudar as circunstâncias que nos cercam. Eu e você, nós temos a palavra, mas nós nos esquecemos do poder que nos foi dado através da palavra de Deus. Então, eu e você, às vezes, de tempos em tempos, precisamos lembrar disso, porque a palavra, ela tem todo o poder. Ela é o poder de Deus. E eu e você precisamos colocar isso em prática, aprender a usar as armas que Deus colocou em nosso coração. Então a palavra de Deus foi colocada nas minhas mãos, na sua, para que nós fôssemos vitoriosos, fortes, poderosos pela palavra. Não é o pastor que é poderoso, não é o irmão que é poderoso, não é o missionário que é poderoso. O que é poderoso é a palavra de Deus. Por isso que a gente vem no culto e não conta a história da minha vida, eu conto coisas da palavra de Deus, porque é a palavra que muda as nossas vidas. Então prepara o seu coração, porque Deus vai falar com você nessas 4 semanas e vai trazer para você revelações.
lembranças, talvez, daquilo que você já conhecia, para que isso venha a trazer para você e para a sua vida uma nova expectativa, uma nova perspectiva daquilo que Deus pode e quer realizar e fazer em nosso meio. Então, a palavra nos foi dada para que eu e você pudéssemos destronar o reino das trevas, destronar o império de Satanás que luta contra cada um de nós para nos fazer perder a batalha, se render no meio do caminho. Quantos de nós aqui diríamos com certeza assim que está vivendo o melhor da sua vida? É disso que eu estou falando. Você pode viver o melhor da sua vida. Ele está preparado e já foi entregue para cada um de nós. A dificuldade nossa é colocar isso em prática. Então eu quero trazer a sua memória nesses dias. Como você vai fazer para viver a palavra de Deus de forma poderosa, eficaz e vibrante, que vai trazer para você uma nova temporada na sua vida, um novo restart, um novo começo para o seu coração. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para andar em vitória. Nós fomos chamados para sermos um povo vitorioso na face da terra. Há lutas? Claro que há. E sempre vão ter. Não vai acabar as lutas. Ah, pastor, pensei que você ia me dar uma receita agora, que as lutas iam acabar, ia ser só lindo, maravilha, glória a Deus. Não, as lutas não vão acabar. Até porque, irmão, pensa comigo, sem luta não há vitória. Como você quer ser vencedor se você não lutou? Agora, o que eu não quero é lutar e perder. É lutar e perder. Né? Quando a gente era criança e acontecia as coisas e queriam que a gente participasse, aquela coisa toda, e a gente às vezes ia para uma competição na escola, um campeonato de futebol, um campeonato de vôlei, campeonato, né, dessas coisas que aconteciam na escola, e aí a gente às vezes não ganhava, voltava para casa triste, e o pai e a mãe da gente diziam assim, não, o importante é participar. Não é? O importante é participar. Aqueles pais mais efusivos que torcem pelo filho, gostariam de entrar no campo e quase batalhar ali pelo filho, diz assim, olha, o importante é participar, mas se você não ganhar, vai ganhar um puxão de orelha. Então os pais são mais competitivos, mas na vida com Deus, o importante não é participar, porque participando nós já estamos. O importante é ser vitorioso. Porque se você pega lá o livro de Apocalipse, toda vez que ele termina uma carta escrita às igrejas, ele vai dizer o seguinte, ao vitorioso, darei a sentar-se comigo no trono. Ao vitorioso, farei dele uma coluna, não como essa que atrapalha a nossa vida, não é? Miséria, que eu pudesse orar e arrancá-la daqui, eu orava, porque você vai cair o prédio, não é bom. Então veja, nós somos chamados não só para participar, mas para vencer e sermos vitoriosos. Até acerca da nossa esposa, Jesus fala da vitória que há também em Apocalipse. Ele diz assim, cuida da tua coroa para que ninguém a tome. Ele cuide da tua coroa para que ninguém a tome. Eu cuido da minha. Já falava, vamos chamar de coroa, ela me marca. Ela me marca quando chega em casa. Aproveitei que ela não estava aí. Então nós temos que ser vencedores pelo poder da palavra de Deus. Não há outra forma de vencer. Não há outra forma de alcançar vitória. Então eu e você temos que aprender a usar a palavra de Deus ao nosso favor. Veja, foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Pela palavra ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja os céus, houve céus. Você lembra disso? Não? Amém? Amém. Pela palavra de Deus, ele nos salvou. Pela palavra de Deus, ele tirou o povo do Egito. Pela palavra dele, ele realizou todas as coisas. O poder de Deus está em sua palavra. Todas as coisas estão submetidas a Deus. A única coisa que Deus se submete, a sua palavra. Porque ele não volta atrás na sua palavra. Ele não muda a sua palavra. Então a palavra de Deus é o poder de Deus. E quem é a palavra de Deus? João capítulo 1, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o poder de Deus, a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus, revelado e encarnado para cada um de nós. Então foi pela palavra que ele realizou tudo.
foi pela palavra que ele curou, foi pela palavra que ele libertou, foi pela palavra que ele prosperou, foi pela palavra que ele nos trouxe até aqui onde estamos. E nós precisamos trazer a nossa memória, trazer de volta o costume de usar a palavra de Deus para vencer as nossas dificuldades. Amém? Então o tema dessa primeira mensagem é trazendo à existência as coisas que não existem. Se você pode, abra comigo em Romanos capítulo 4, versículo 17. Eu não vou pedir para você abrir todos os versículos, tem bastante. E eu vou ler aqui, você acompanha comigo, se você quiser marcar aí, anotar para você ler em casa depois, vai te ajudar, tá bom? Eu vou ler um em cada início de ponto da minha mensagem, e depois os outros eu vou ler rapidamente para a gente poder adiantar, nós já temos o tempo avançado. Você encontrou? Amém. Diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Eu e você precisamos aprender a declarar a palavra e trazer à existência as coisas que ainda não existem. Eu e você precisamos aprender a declarar a palavra, mesmo que ela seja contrária àquilo que você está vivendo. Eu estou vivendo um tempo de luta, mas você, através da palavra, você chama à existência um tempo de vitória que ainda não existe. É isso que eu e você temos que lembrar e aprender a fazer, a usar a palavra de Deus ao nosso favor. Eu não falo aquilo que eu vejo. Eu estou vendo lutas, eu estou vendo problemas, eu estou vendo dificuldades, eu estou vendo enfermidades, eu estou vendo escassez, eu estou vendo uma série de problemas. Mas se você começar a simplesmente andar pelo relato dos seus olhos, você não vai conseguir ir muito longe. Mas se você trazer a fé e usar a fé para expressar a palavra de Deus, você vai começar a trazer à existência as coisas que ainda não existem. Então o nosso desafio é não olhar para aquilo que nós estamos vivendo. Paulo disse isso. Ele falou: eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Por aquilo que eu creio. Então a nossa fé, aquilo que nós cremos, a base onde nós construímos a nossa fé, ela vai dizer muito sobre a nossa vida, se nós estamos andando em vitória ou em derrota. Se nós vamos andar em bênçãos ou em dificuldades. Então eu e você hoje temos que tomar uma decisão de romper esse tempo de dificuldades, de lutas, de escassez e entrarmos num novo tempo. Qual tempo, pastor? Aquele que eu e você vamos chamar à existência, como se já existisse. Amém? Você está conseguindo me acompanhar? E tá? Amém? Repete o texto, pastor. O texto, Romanos capítulo 4, versículo 17. Parte B, é o finalzinho do versículo. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? 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 Bateu? Bateu. Há um outro versículo muito interessante, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, ele termina dizendo o seguinte, é só um finalzinho também que eu quero marcar, ele termina dizendo o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé. Então nós somos chamados para manifestar o poder de Deus através da fé. Não há outra forma de manifestar a presença e o poder de Deus, senão pela fé que há no Filho de Deus. Então nós não podemos viver uma vida pequena ou acovardada, porque não sabemos o que fazer. De hoje você sai daqui sabendo o que fazer para mudar a sua história, seja em qualquer situação. Pensa comigo. Não tinha sol. E Deus disse: haja o sol. E houve. Não tinha os mares. Haja os mares. E houve. Não tinha vida dentro dos mares. Ele disse: haja peixes. E houve. Então, nós temos que aprender a usar a palavra de Deus, porque a palavra dele é poder. Então, não declare aquilo que você não tem.
Ou não declare aquilo que você está vivendo. Declare aquilo que você quer viver. Declare aquilo que você quer que seja. Aquilo que você espera que aconteça. Deus, quando Ele disse, haja luz, Ele não ficou pensativo e disse, agora, hein? Será que vai ter luz? Ele disse, haja, Ele deu uma ordem ao universo. E a palavra do Senhor, ela cumpre aquilo que ela foi determinada. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então veja, o meu justo viverá pela fé. Então aprenda a usar a palavra de Deus com fé. A Bíblia fala que há poder de Deus na sua palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, poderoso e encarnado. Quando as pessoas chegavam diante de Jesus e diziam assim, Senhor, Senhor, por favor, se queres, me cura. Se eu quero, seja curado. A questão não estava em ele querer ou não. Porque às vezes a gente está preocupado, será que Jesus quer que eu saia dessa vida? Será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer que eu viva essa vida? Deus não quer que você viva a vida de sofrimento. Da onde você tirou essa ideia de que Deus quer que eu e você vivamos nessa terra para sofrer? Da onde você tirou essa ideia de que Deus colocou você aqui para passar apertado mesmo, sofrer? Não! Ele nos chamou para sermos vitoriosos. E eu e você temos que tomar posse da palavra de Deus e sermos vitoriosos. O meu justo viverá pela fé. Eu vou chamar à existência as coisas que não existem. Eu vou trazer à existência as coisas que não existem. Pastor, casei com esse homem, parecia um príncipe, beijei ele, deu ao contrário, virou um sapo. Deu ruim. Não, filha, não viva pelo que você está vendo, eu sei que você está vendo um sapo. Mas ore a Deus e diga, Senhor, traz à existência um marido bom. Traz à existência sobre esse homem um homem calmo, um homem tranquilo, um homem carinhoso, um bom pai. E assim também com a sua esposa. E assim também com os nossos filhos. E assim também com o nosso trabalho. E assim também com tudo aquilo que nós vamos viver e vivenciar nesta vida. Eu tenho que estar todos os dias trazendo à existência as coisas que ainda não existem. Mas pastor, eu tenho dúvida se eu já fui abençoado, se Deus me abençoou, se Ele quer me abençoar, irmãos. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, bendito seja o Pai e Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos que há nas regiões celestiais. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. Agora lembre-se, Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 10, você vai ver uma batalha que houve por conta da palavra. A Bíblia diz que Daniel se pôs a orar, e aí ele começou a jejuar, e por 21 dias ele jejuou, e no 21º dia, depois do seu jejum, desce um anjo dos céus, e o anjo diz para ele assim, Daniel, homem muito amado, desde o dia em que você se pôs a orar, eu saí com a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, potestade dos ares, me resistiu por 21 dias. Até que veio Miguel, um anjo de guerra, e me ajudou a vencer as trevas. E eu consegui chegar aqui com a tua resposta. Então veja, quando Daniel orou, ele chamou a existência. No céu foi dada a ordem na hora. Mas até chegar aqui houve batalhas. Então o tempo de espera que você tem é porque o inimigo está segurando a sua bênção. Não é que, Deus não quer me abençoar. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. O que eu tenho que fazer agora é perseverar na oração e trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Amém. Amém. O segundo ponto interessante que eu quero trazer para você é o seguinte. Diga assim, eu não quero ser escravo de mim mesmo. Eu não quero ser escravo de mim mesmo. Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra também aprisiona. A palavra também se torna uma prisão sobre as nossas vidas. E nós, às vezes, usamos a palavra ao nosso desfavor. Porque a Bíblia diz o seguinte, Provérbios,
capítulo 18, no versículo 21. Você conhece esse versículo? Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas ele termina dizendo o seguinte: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago, mais à frente, o irmão do Senhor, ele vai escrever uma das cartas mais interessantes do Novo Testamento, e ele diz assim: trem difícil de domar é a tal da língua. É um dos menores órgãos do corpo, mas é capaz de botar fogo numa floresta, acabar com uma família, destruir um negócio, e aí vai aonde você quiser chegar. Então o poder da morte e da vida está na sua língua. Não se torne prisioneiro das suas palavras. Às vezes eu e você tomamos uma proporção de vida onde nós acostumamos, ao invés de abençoar, a amaldiçoar. E você não presta atenção nessas duas palavrinhas tão simples de entender. A Bíblia diz, a palavra diz, abençoar. Ao bem estou falando, soando. E amaldiçoar, ao mal estou falando. Que tipo de palavra você tem dirigido para a sua casa e para a sua família? Ao bem ou ao mal? Você é um abençoador ou um amaldiçoador? Às vezes somos amaldiçoadores de nós mesmos e nos tornamos escravos daquilo que falamos. Eu vou contar uma historinha para você entender. Eu tive uma madrasta, meu pai se casou pela segunda vez, minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Eu não sei que idade que ele se casou de novo, por volta dos meus 7, 8 anos, 6 anos, 7 anos, não sei. Não sei se expressar isso, eu era muito jovem, muito novo, não me lembro. E essa mulher, ela tinha filhos também. Meu pai tinha 2 filhos, essa mulher tinha 3 filhos. E esse moço, um dos filhos, o do meio, o mais velho era uma bênção, o do meio era terrível, e o do mais novo, então, não tinha nome para colocar nele. Não tinha nome. Esse é daquele tipo que roubava as coisas dentro de casa para comprar droga, sabe? Era terrível, 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 terrível. O mais velho trabalhador, um homem assim, excelente, honrado com a sua família e tal, aquela coisa toda. O do meio era um perdido, um largado. Ele sumia 3, 4, 5 meses. Aparecia. Ficava 15 dias, 20 dias, sumia de novo. Desaparecia. Mas ele saía bêbado e voltava bêbado. E continuava bêbado, porque ele estava em casa, ele saía bêbado de novo. Bebia demais, demais. Demais, todo mundo, né, aquela coisa, quando ele aparecia, fulano, para de beber, fulano, larga a mão disso, fulano. E ele dizia o seguinte, ele dizia assim, eu vou beber até morrer. Eu vou beber até morrer. E morreu, bebendo. Então as palavras que a gente profere, elas têm um poder no reino. Se ela tem poder de criar, ela também traz à existência as coisas que não existem do mal. Se eu chamo para a existência da minha vida aquilo que é mal, o que ela vai trazer? Esse meu marido não presta. Vai continuar não prestando. Essa minha mulher só me dá dor de cabeça. Vai continuar te dando dor de cabeça. Esse meu filho vai continuar. Esse meu trabalho, meu Deus do céu, vai continuar sendo ruim. Não se torne prisioneiro das suas palavras. As suas palavras têm poder para mudar a sua história. Então use as palavras ao seu favor. Meça bem o que sai da tua boca. Meça bem aquilo que você fala acerca dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, dos seus negócios, das coisas que você faz. Sabe? Manda você arrumar uma mesa, você arruma. Aí você olha para mim e fala assim, tá bom, eu não consigo fazer melhor mesmo. Eu não sou bom com essas coisas. Nunca vai ser. E não é porque Deus quer, não. É porque você está dizendo que você não quer ser. Está entendendo ou não? Use as palavras ao teu favor. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, diz assim, porque como você se imagina em sua alma, assim você é. Olha como vocês sabem, Bíblia, gente, que igreja abençoada, Jesus. Aleluia. Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Eu não sou bom, não vai ser.
Eu sou uma cara assim que eu não sei falar. Não vai saber. Eu queria começar um negócio, eu sou bom, mas eu não sei se eu tenho coragem para fazer um negócio. Não vai ter. Não vai ter. Porque assim como você imagina na sua alma, é assim que você é. Então passe a olhar para você. Vocês já viram uma vez na internet, não sei se foi minha sogra manda coisa para mim assim, de doidado. Minha sogra sabe mais de internet que ele. Pra você ter uma ideia, a conta do Facebook, nossa, quem criou foi ela, quando criou lá atrás. Ela sabe mais de internet do que a gente. E ela mandou, acho que foi ela que mandou uma vez, um gatinho que ele se olhava no espelho, e o reflexo do espelho era um leão. Não é? Era um leão. Era um gatinho, um filhotinho de gato, assim. Ele olhava para o espelho, mas no espelho ele via um leão. Então, como a sua alma pensa, assim você é. Para ele era um leão. Ele se olhava no espelho, até juba nascia no bichinho. Então, como você se vê? Isso você tem que mudar. Se você está tendo uma visão errada de quem você é, você precisa mudar. Não se torne prisioneiro das palavras que você fala. Não se torne prisioneiro das palavras que você decreta sobre a sua vida. Mude o seu vocabulário e você vai mudar a sua história. Mude o seu vocabulário e você vai mudar a sua história. Eu quero correr, eu não quero tomar muito tempo dos nossos amados e queridos. Veja, você precisa começar a se imaginar diferente. Eu sou um pai amoroso, eu sou um marido maravilhoso, eu sou uma mulher maravilhosa, eu sou um empresário, eu sou um ótimo profissional, eu sou um bem-aventurado, eu sou um vitorioso, eu sou agradável, eu não sou chato. Começa a olhar para você com outros olhos, com os olhos que Deus olha para você. Você quer ver como Deus olha para a gente de forma diferente? Vocês conhecem um cara, nós celebramos uma ceia aqui, nessa mesa aqui da ceia do Senhor, tinha uma pessoa específica sentada do lado dele. Como que ele chamava? Começa com Jó, igual o outro. Não, Judas. A Bíblia diz que Jesus sabia que ele era ladrão e metia a mão na bolsa. Ele era ladrão depois que ele pegou a bolsa de Jesus, ou ele já tinha essa ideia de ser ladrão antes? Já tinha, ele já era ladrão. A bolsa, Jesus deu a bolsa do ministério para ele cuidar, as ofertas do ministério para ele cuidar. No ministério de Jesus tinha oferta também. E quem cuidava da oferta era um tal de Judas, e ele era ladrão. Jesus tomou a bolsa dele por causa disso? Não. Vou fazer mais uma pergunta para você. Chegou lá no Getsemane, Jesus estava orando com seus discípulos. Aparece Judas com todo o exército para prender Jesus. Do que ele chamou Judas? Do que você chamaria Judas? Do que ele chamou Judas? Amigo. A visão de Deus sobre nós não muda. A visão de Deus sobre nós não muda. O problema é que nós temos uma visão errada de quem nós somos. Ele era traidor, ele era ladrão, era. Mas para Jesus ele ainda era amigo. Então para Jesus você ainda é bom. Pastor, eu tenho um monte de defeito, mas você é bom. Você é bom. Porque o que ele vê em você é exatamente aquilo que você não colocou em ação ainda. Ele já viu em você aquilo que você ainda não chamou a existência. Ele já viu. Ele já viu em você. Então, eu não sei o que ele vê em mim. E tinha uma canção antiga que eu gostava muito. Quem lembra do Nelson Ned? Nelson Ned. É antigo. Antigo. Mas ele tinha uma canção muito interessante. Eu não sei se era dele ou se era regravada. E ele cantava e dizia assim: não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Sendo assim, só a ti adoro eu. E aí o refrão muito bonito, ele dizia: um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Amém? Ele tem feito um milagre na sua vida, ele tem feito um milagre no seu coração, ele tem feito milagres em nossa vida, e nós somos assim. Eu não consigo entender o que ele vê em mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei a cara que eu acordo de manhã e olho para o espelho. Eu sei. Mas eu todo dia chamo a existência daquele Marcos que ainda não existe.
que pode ser melhor do que foi ontem. Chame a existência. Use a palavra ao seu favor. Imagine-se. Assim como a sua alma pensa, assim você é. Comece a dizer para você mesmo, de manhã, acorda, olha para o espelho, olha e diz assim, Senhor, olha que homem abençoado, olha que mulher maravilhosa, olha que empresário poderoso, olha que homem de negócio, olha que mulher abençoada, olha que jovens lindos. Oh, é que vocês não são bonitos, por isso que eu profetizava. Ai, Jesus. Terceiro ponto, para a gente correr mais um pouco. A gente tem que aprender uma coisa muito importante com a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia nessa palavra. Isaías, capítulo de número 14. Desculpa, abre no 55:11. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Você também conhece essa palavra. Os crentes da igreja Nazarena conhecem Bíblia, gente. Nunca vi igual. Nunca vi igual. Como esse povo conhece Bíblia? É uma bênção. É uma bênção. Essa Family Church. Amém? Acharam? Amém. Amém? Posso ler? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Veja, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra que você fala não volta vazia. Então, quando você diz, eu sou ruim, você vai receber o ruim. Eu sou bom. E o pior de tudo, que a Bíblia diz que ela não volta vazia, quer dizer que ela volta cheia. Então, você fala, eu sou ruim. Ela volta cheia de ruindade para você. É a matemática, não é? Eu sou burro, pastor. Não fala isso não, nem para você, nem para os seus filhos. Quando a gente abençoa, a gente chama de fazer assim, né? Eu de vez em quando eu falei assim, eu sou burro, errei esse exercício. Não é? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. A palavra não volta vazia. Ela não volta vazia, mas ela vai e cumpre exatamente aquilo para que ela foi decretada. Toda palavra que nós falamos, ela é um decreto. Como, pastor, é um decreto? Eu não sou nada. Você é rei e sacerdote. Diz a palavra. Palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei não volta vazia. O centurião encontrou com Jesus e pediu, Senhor, meu servo não está bem, o Senhor precisa curá-lo. Jesus disse, está bem, eu vou até a sua casa. O que ele disse para Jesus? Não, o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem que estou debaixo de comando e sei entender o comando. Eu tenho pessoas ao meu comando e também estou debaixo de comando. E quando eu digo ao meu servo vai, ele vai. Quando eu digo ao meu servo volta, ele volta. E quando eu digo ao meu servo faz, ele faz. Então, Senhor, manda com uma palavra sua. E meu servo será curado. A palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia. Põe a palavra de Deus no seu coração. Põe a palavra de Deus para fazer parte da sua vida. Não fique ouvindo só podcast e não sei o que. Ouça a palavra de Deus. Aproveita hoje. Nós podemos usar essa ferramenta aqui de forma muito poderosa. Você pode hoje na sua mão fazer cursos, aprender coisas novas, ouvir boas pregações, boas mensagens. Eu não me importo que você ouça outros pastores. Eu só não me importo que você ouça pessoas corretas, boas, bacanas, que vão te ajudar, te influenciar para o bem, que vão te trazer coisas boas. Veja, eu e você temos que trazer a palavra de Deus, usar a palavra de Deus com responsabilidade e entendimento, sabendo que ela vai e não volta vazia. E Deus, ele reafirma isso de uma forma muito poderosa, quando ele diz o seguinte, no capítulo 14 de Isaías, no versículo 24, ele diz assim, olha, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quando Deus determina uma ordem, ele não pensa que vai ser descumprida ou vai ser feita de forma diferente. Quando nós liberamos uma palavra, nós não precisamos ficar temerosos pensando se ela vai ser feita da forma como nós liberamos ou não. Há poder em tuas
palavras. Deus já nos deu autoridade. A Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos, os abençoou e disse: eu lhes dou autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, então ide por toda a terra, pregai o evangelho, curai os enfermos, libertai os cativos, ressuscitai os... Há poder naquilo que Deus já nos deu, já foi dado poder. O que eu e você não fazemos é colocar em prática. Então hoje nós vamos mudar a nossa história nesse mês de maio, usando e aprendendo a usar a palavra de Deus para nos levar a um novo tempo, a um novo lugar. Deus quer tirar você desse degrau que você se encontra da vida espiritual e elevar você para um lugar onde você vai ser vitorioso pelo poder da palavra de Deus. A palavra vai e não volta vazia. Jurou o Senhor e disse: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. A palavra tem poder. A palavra de Deus, quando ela é confessada por nós, quando ela é dita por nós, quando ela é expressada por nós, ela se torna em decreto real e ela vai acontecer. Se você tem um problema, não diga mais eu tenho um problema. Comece a chamar a existência a solução. Deixe de ser prisioneiro da tua palavra e lembre-se que a palavra vai e não volte vazia. Amém? Para nós encerrarmos, abre aí, Marcos capítulo 11, 23. Pô, pastor, castiga nós para a gente ler um monte de versículos. Você não lê em casa, vai ler aqui, filho. Não lê em casa, vai ler aqui. Nós lemos junto. Você também conhece essa passagem. Marcos capítulo 11, versículo 23. Fala quando Jesus passa por aquela figueira, vê que ela não tinha frutos. Ele dá uma ordem para ela. No dia seguinte, quando ele volta com os seus discípulos, é o que nós vamos ler agora. Diz o seguinte, vamos lá. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, qual é o impedimento que eu tenho de que a minha palavra se torne real? Não? Não duvidar. Não duvidar. A Bíblia diz: se ele disser, crendo e não duvidar, assim será com ele. Então, meu convite para você hoje é um só. Veja, aqui Jesus fala de um monte, né? Porque os discípulos estavam impressionados porque secou a figueira, que ele tinha dado uma ordem para a figueira: ninguém mais coma dos seus frutos. E ela não só nunca mais deu fruto, mas secou completamente. Secou-se. E os discípulos: Jesus, olha a figueira que o senhor falou ontem, secou, que coisa louca. Ele falou assim: gente, vocês não estão entendendo nada, estão dando Jesus há tanto tempo, misericórdia. Acorda, gente, acorda. Jesus falou: olha, tudo que vocês disserem, crendo, vai acontecer. Até esse monte, até essa montanha que está aqui na sua frente. Você fala assim: sai daqui, vai para lá. Ela vai, mas você tem que crer. O problema nosso é que nós gostamos de chegar a Deus para orar, e ao invés de nós dar ordem aos nossos problemas, nós descrevemos os nossos problemas. Eu vou orar e digo assim para Jesus: Senhor, meu Deus, chegou uma tribulação tão grande na minha vida. Oh Deus, entrou uma situação aqui que ela está terrível. Meu carro quebrou, minha mulher brigou comigo, meu patrão me xingou e tal. Você começa a descrever seus problemas para Deus. Deus já conhece todos eles. Deus já conhece todos eles. Ele não disse para os seus discípulos: olha, quando você chegar diante desse monte, você começa a descrever um monte alto, um monte grande, um monte poderoso, um monte forte, um monte pesado, um monte não sei o que, agora dá ordem para ele. Não. Ele não disse para nós descrevermos as nossas lutas. Ele disse para nós darmos ordens às nossas lutas. Amém? Amém. Ele não disse para eu descrever as minhas dificuldades, ele disse para eu dar ordens às minhas dificuldades. Ele disse que eu tenho que tomar o lugar de comando. Eu e você somos reis e sacerdotes. Devemos tomar o nosso lugar de comando diante das lutas e das aflições e dar ordem aos montes para que eles se movam. Qual monte que está na sua vida hoje? É uma enfermidade? É uma luta? É uma dificuldade financeira? É um problema na família? É uma enfermidade? Deus disse para a gente não descrever o problema. Ele não perguntou que se você tem uma unha encravada ou um câncer em fase terminal. Ele disse: dê ordem. Dê ordem.
Se receber a ordem, crendo e não duvidar, assim será convosco. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, que nós falamos agora há pouco, junto com o Rodrigo, ele vai orar, ele vai chamar Lázaro e ele para. Ele para e ora dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Só estou orando para ele saber que o Senhor me ouve. Só estou orando para a turma aqui saber que o Senhor me ouve. Então, porque eu sei que o Senhor me ouve, Lázaro, sai para fora. E se ele abre a porta e diz assim, sai para fora, saiu do cemitério inteiro. E chamou para não dar confusão. Ia ser um Walking Dead geral. Não é? Ia ser um Walking Dead geral. Então veja, você não precisa ficar descrevendo para Deus a sua luta. Você precisa dar ordem aos seus montes. Dê ordem aos seus montes. Dê ordem aos seus problemas. Não fique exaltando a sua dor. Não fique exaltando as suas necessidades. Não fique exaltando os seus problemas. Tem gente que fala, ai pastor, porque o diabo me tirou da presença de Deus. Irmão, que conversa é essa que o capetinha tem poder para entrar na presença de Deus e tirar você de lá? Onde está escrito isso? Mas você se torna escravo da tua palavra. Porque você disse que ele fez. Ele mesmo, esse capetinha, desce lá no inferno, vai lá na porta do chefe dele, bate lá para ver cara, você não acredita que eu estou podendo. O crente lá falou que eu entrei na presença de Deus, sei lá, um dia de lá e tal. Estou quase tomando teu lugar. A gente fica enaltecendo a obra do inimigo, a gente fica enaltecendo a obra do inferno, a gente fica enaltecendo a doença, a gente fica enaltecendo o problema, a gente fica enaltecendo a dificuldade. Não, glorifique ao Senhor com as suas palavras, dê glórias ao Senhor e não ao seu inimigo. Use as suas palavras para abençoar a sua casa e a sua família. Use a poder nas tuas palavras, a poder nas tuas palavras. Amém? Amém? Aquele que disser, ele não disse aquele que descrever, aquele que disser a esse monte, sai, lança-te ao mar, ele vai se lançar. Olha para essa tua necessidade hoje, olha para esse teu problema hoje, diz assim, meu amigo, acabou. Hoje você vai sair em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê ordem aos seus problemas. Não descreva os seus problemas. Dê ordem. Diga para o seu problema quem manda. Diga para o seu problema quem manda. Na sua vida, na sua casa. Não é o diabo, não é o inferno. É os céus que comandam a minha vida. É os céus que direcionam a minha casa. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Não é ser negligente e irresponsável. Pastor, tem uma coisa para pagar lá na Rimão. Deus vai me dar. Não, meu filho, vai trabalhar, o miserável. Vai trabalhar e seja responsável e pague suas contas. Mas, pastor, é uma conta muito grande que eu trabalhar muito, não vou dar conta. Então, bora. Deus vai prover as suas necessidades. Mas não vai para Deus dizendo, Deus, a conta é tão alta que eu nunca vou. Perdeu. Vá e dê ordem aos seus problemas. Vá e dê ordem às suas necessidades. Amém?